A paz do Senhor Jesus, todos os candidatos ao pré-batismo. Nesse breve vídeo de hoje nós vamos estudar uma introdução ao pré-batismo. Gostaria que você iniciasse essa aula fazendo a sua oração. Já realizei a minha oração aqui. Eu gostaria que você orasse aí também. Amém? Hoje nós vamos meditar no texto da Palavra de Deus que está no livro de Romanos. Romanos no capítulo 10. Romanos no capítulo 10, a partir do versículo de número 9. Estou utilizando a Bíblia online. Está escrito assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crerdes que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porque não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto é um texto que nos ensina a importância de confessarmos a Jesus em nosso coração, crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Ou seja, esse texto nos ensina a importância de entregarmos a nossa vida para Jesus, a importância de aceitarmos Jesus como Salvador, confessando com a boca, crendo com o coração. Só crer aquele que procura seguir, aquele que procura ouvir a palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o batismo. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. O que é o batismo? Então, o batismo é uma ordenança para a igreja cristã, para a igreja de Cristo. A igreja evangélica tem duas ordenanças, recebeu de Deus duas ordenanças. A primeira ordenança é o batismo. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. Então, o batismo ele é uma ordenança. Quando nós lemos, eu gostaria que você anotasse, marcasse na sua Bíblia. Quando nós lemos Mateus, capítulo 28, Mateus, capítulo 28, no versículo 19, está escrito assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ide. Portanto, ide. Ide é uma palavra que está no imperativo. É uma ordenança. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo deve ser realizado em nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordenança para a igreja. O batismo não salva, mas todo crente salvo se batiza. Por quê? Porque nós queremos seguir os passos de Jesus. Jesus se batizou. Jesus não tinha pecado. O batismo é para o arrependimento de pecados. Mas por que Jesus se batizou? Jesus se batizou para cumprir a justiça. E automaticamente também nos deixou um exemplo. E nós seguimos esse exemplo. Uma vez que nos identificamos com Cristo, nós passamos pelas águas. Amém? O batismo deve ser realizado em nome da Trindade, como eu disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O batismo, ele é para o arrependimento de pecados. Por isso que a igreja evangélica não batiza crianças, porque nós cremos que o batismo, ele é para o arrependimento de pecados. Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. João Batista, falando a respeito de Jesus. Logo em seguida, aqui nós vemos o batismo de Jesus nesse texto. As referências bíblicas estão aqui na sua tela. O batismo de Jesus, que nos deixou um exemplo. Amém? Então aqui nesse versículo 11, eu vos batizo em água na base do arrependimento.
Então, o batismo é para o arrependimento de pecados. Por isso que nós não batizamos criança. A criança ela não tem consciência do pecado. Você perguntar para um bebê se ele sabe o que é certo ou errado, ele não sabe o que é certo ou errado. Mas a partir do momento que passamos a ter consciência do que é pecado, do que é certo ou errado, né? Precisamos passar pelas águas. Isso é muito importante. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Está escrito assim: assim apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, o batismo é para o arrependimento de pecados. Então, para que serve o batismo? O batismo é para o arrependimento de pecado. Está escrito na Bíblia Sagrada. Nós temos base bíblica para isso. Amém? Aí embaixo nós temos mais algumas referências de Jesus sobre o batismo de Jesus. Mateus 3, do 13 ao 17. Depois você lê com calma aí, anota, dá pausa no seu vídeo, anota esses textos aí e leiam essas reflexões bíblicas sobre o batismo de Jesus. O batismo, ele identifica o crente com Jesus Cristo. O batismo, ele nos identifica com Cristo. No batismo, nós fomos sepultados com Jesus. No batismo, nós ressuscitamos com Ele. Então, o batismo nos identifica com Cristo. Quem quer um relacionamento mais profundo com Deus, quem quer se aproximar mais de Deus, quem quer seguir as pisaduras de Jesus, se batiza. Como eu disse no início do estudo, o batismo não salva, mas todo salvo se batiza. O que eu quis dizer com isso? Porque quem não é batizado, aceitou Jesus, Jesus voltando antes do batismo, a pessoa sobe. Por quê? Porque já aceitou Jesus. A nossa salvação está em Jesus. Mas o batismo nos identifica com Cristo. O batismo representa o sepultamento do velho homem, da velha mulher e a ressurreição desse novo homem, dessa nova mulher. Vamos ler Colossenses, Novo Testamento, Colossenses, carta de Paulo, aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 12. Está escrito assim: tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então vamos repetir o texto? Tendo sido sepultados com ele no batismo, nós somos sepultados com Cristo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Outra passagem, Marcos, Evangelho de Marcos, Novo Testamento, capítulo 1, no versículo 4. Está escrito assim: assim apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, o batismo é para o arrependimento. Então, nós aprendemos hoje, o batismo é uma ordenança para a igreja. Quantas ordenanças a igreja recebeu de Cristo? 2. O batismo e a ceia. Como que deve ser feito o batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós vimos em Mateus 28, 20. Nós aprendemos também que o batismo nos identifica com Cristo. Fomos sepultados com Ele no batismo e ressuscitamos com Ele. O batismo não salva, mas todo salvo batiza. Gostaria de ler Marcos, capítulo 16, versículo 16. Está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado. Então, logo antes desse texto, tem o versículo 15 dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Continuando o texto: e estes sinais se acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Então esse texto nos ensina, o batismo não salva, mas o salvo se batiza. Outra informação importante, muitas pessoas, elas batizam, depois elas batizam de novo, e muitas pessoas não têm consciência. O batismo deve ser realizado com consciência. O batismo deve acontecer uma única vez. Quando nós lemos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, Novo Testamento, Efésios capítulo 4, no versículo 5, está escrito assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então nós cremos no único Deus, em um Deus que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? Por isso que nessa introdução para o batismo aqui, nós estamos fazendo essas breves reflexões. O batismo deve acontecer como? O batismo deve acontecer nas águas, por imersão. O que é imersão? Mergulhar nas águas. Pastor, por quê que o batismo é por imersão? A palavra batismo, lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Quando nós pegamos o significado da palavra batismo no grego, na época da igreja primitiva, o significado clássico, o significado principal da palavra batismo é eu mergulho. Você pode pesquisar isso em vários dicionários, procurando aí a origem da palavra. A palavra batismo significa eu mergulho, e como vem do grego. Por isso que a igreja evangélica batiza e por imersão, mergulhando o corpo todo na água. Existem outras igrejas, até mesmo evangélicas, que não batizam por imersão, mas a maioria das igrejas evangélicas, batistas, pentecostais clássicas, como nós, batizamos por imersão, mergulhando o corpo todo na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para finalizar esse estudo, breve estudo, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre um batismo que a Bíblia nos ensina. Esse batismo, ele está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 26 e diante. Filipe é enviado em missão. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 38. Está escrito assim. Esse texto nos dá um exemplo de um batismo que aconteceu na igreja primitiva. Esse exemplo nos ajuda muito a compreender a importância do batismo e a importância do pré-batismo. Vamos lá. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um etíope é um africano, né? Etiópia é um país da África. Eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Então esse homem, ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Claro que ele ia adorar ali, entendemos que ele ia a Jerusalém adorar, seguindo ali a religião judaica, né? E esse homem era um homem importante, era um superintendente, cuidava das riquezas de todo um país, de todo um reino. Versículo 28. E regressava sentado no seu carro. Lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Então Filipe chegou perto dele. Versículo 30. E correndo Filipe ouvia que lia o profeta Isaías. E disse: entendes porventura o que estás lendo? Então Filipe ouviu, esse homem estava lendo em voz alta. Filipe perguntou para ele se ele entendia o que ele estava lendo. Olha o versículo 31. E ele respondeu:
Pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Então aquele homem estava lendo, mas não estava entendendo o que ele estava lendo. E aí ele perguntou, ele pediu ajuda. Filipe subiu para ensiná-lo. Então aquele homem foi evangelizado. Continuando, versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que a tosqueava, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. 34. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Aquele homem queria entender de quem que o profeta Isaías estava falando. Então Filipe tomou a palavra e começou por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Aquele homem não conhecia Jesus. Ele estava querendo conhecer. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. A Bíblia não fala quanto tempo durou aquela viagem, quantos dias, quantas horas. A Bíblia fala que aquele homem foi evangelizado. E o interessante é que nessa evangelização, aquele homem, ele passou por um local onde havia água. E ele perguntou: eis aqui água. Né? Ele perguntou, ele perguntou: o que me impede? Versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água e disse: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? Aquele homem já conhecia a importância de Jesus, a importância de seguir os passos de Jesus, a importância de se identificar com Jesus, a importância de ser discípulo de Jesus. E Filipe disse: é lícito, se crer de todo o coração. Então, olha só a pergunta importante. Se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, aquele homem tinha convicção de que ele servia a Jesus. Ele tinha convicção da importância que era Jesus para ele. E aquele homem quis se identificar com Jesus. Ele quis seguir Jesus, não à distância, mas seguir mais próximo, se identificando com ele, sendo sepultado com ele na água do batismo, ressuscitando com ele na água do batismo, sendo uma nova criatura. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Então aqui ocorre um batismo. Filipe o batizou. Olha que maravilha. Então nós vemos aqui a importância de ser esclarecido antes do batismo, de entender a importância de entender quem é Jesus, a importância de entender quão importante é seguir Jesus. É muito importante se identificar com Cristo. E o batismo nos identifica com Cristo. É maravilhoso se batizar. Por isso que nós devemos ter consciência. O batismo é para o arrependimento de pecado. O batismo é para aquelas pessoas que aceitaram Jesus, reconhecem que são pecadores e precisam de Jesus. Muita gente acha que o batismo é para pessoas, para o santo, pessoa que não tem erro. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, aquele que diz que não tem pecado, ele comete pecado. Então, o batismo é para aquelas pessoas que aceitaram Jesus, reconhecem que são falhos, mas reconhecem que Jesus, ele é a água que pode limpar, que pode purificar, que pode santificar, que pode transformar, que pode mudar a nossa forma de vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, já está aberto na tela de vocês, mas marque na sua Bíblia. Pelo que, se alguém estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo,
que vos reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado por nós. Jesus morreu. A cruz não era para ele. Ele não errou, ele não pecou, mas ele morreu por nós. E o que nós devemos fazer? Seguir as suas pisaduras, seguir os seus exemplos. E o batismo é algo maravilhoso que Deus deixou para nós, porque o batismo representa algo maravilhoso. O batismo que foi instituído por João Batista ali no Novo Testamento. João Batista, né, o último profeta da antiga aliança. João Batista aparece pregando ali no Novo Testamento, preparando o caminho para o Salvador, batizando com água. Mas Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui nós encerramos essa aula de hoje. Então, faça as reflexões, assista novamente esse vídeo, anote as referências bíblicas, procure meditar na palavra de Deus e lembre-se, quando nos batizamos, nós identificamos com Cristo, nós estamos aprofundando no nosso relacionamento com o Senhor. Isso é algo maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento que nós estamos aqui estudando a Tua Palavra. Que esta palavra venha cair em terra fértil e que os nossos corações sejam a terra fértil e que possamos frutificar na Tua presença. Que nós possamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.